senhoras e senhores, muito bom dia a todos e a todas. Damos início ao webinário Tradição e Modernidade, as reinvenções criativas da arte em Minas Gerais, que tem por objetivo valorizar a arte, a cultura, a literatura e a gastronomia mineira. Essa é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais que integra a programação comemorativa dos 300 anos da criação do Estado. Compõe a mesa de abertura virtual o excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Cristiano Silveira, neste ato representando a sua excelência, o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, conosco também, virtualmente, a senhora doutora em literatura comparada e semiologia, professora titular em teoria da literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e professora emérita da UFMG, Eneida Maria de Souza. Conosco também o senhor doutor em letras e presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, e o senhor doutor em história, professor do Departamento de História da FAFISH, UFMG, e diretor do Centro de Estudos Mineiros da UFMG, José Newton Coelho Menezes. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, e o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cristiano Silveira, lançam oficialmente a edição comemorativa da Revista da Academia Mineira de Letras. A produção dessa publicação especial de número 79, denominada Dossiê Academia Mineira de Letras 110 anos, foi feita em parceria com a Assembleia. Informamos que, à semelhança das edições anteriores, a revista será disponibilizada em formato digital para download no portal da Academia Mineira de Letras no dia 25 de dezembro, data de aniversário da instituição. Ato contínuo, o segundo vice-presidente da Casa, deputado Cristiano Silveira, e o professor do Departamento de História da UFMG, diretor do Centro de Estudos Mineiros daquela instituição, professor José Newton Coelho Menezes, lançam oficialmente o livro Nossa Comida Tem História, uma obra que aborda os aspectos culturais e históricos da gastronomia mineira. Essa importante publicação da Assembleia, produzida em parceria com a UFMG, foi organizada pelo professor José Newton Coelho Menezes. Para facilitar a experiência de leitura, informamos que essa publicação será disponibilizada em múltiplos formatos, em PDF no ISU, simulando uma experiência virtual do livro impresso e no formato digital para download em EPUB. Todos esses formatos estão disponíveis no site comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais, no endereço eletrônico sites.almg.gov.br/Minas300. Repetindo, sites.almg.gov.br/Minas300. Com a palavra, o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Cristiano Silveira, representando o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. Professor Zé Newton, eu estava aqui agora folheando o livro. É um espetáculo, né? Basicamente, consegui sentir o cheiro dos pratos que aqui foram apresentados. Nós estamos aproximando da hora do almoço, a equipe toda aqui em volta já ficou inspirada. Parabéns, uma obra muito importante está sendo lançada, preservando a nossa cultura também gastronômica, né? Então, muito bem, eu quero novamente dar um bom dia a todos e a todas, cumprimentar a senhora doutora em literatura comparada e semiologia, professora titular em teoria da literatura da Faculdade de Letras da UFMG e professora emérita da UFMG, professora Eneida Maria de Souza. Também cumprimentar aqui e agradecer a presença do doutor em Letras e presidente da Academia Mineira de Letras, o Rogério Faria Tavares, e também, aqui junto conosco,
o doutor em História, professor do Departamento de História da Fafiche, UFMG, e diretor do Centro de Estudos Mineiros da UFMG, José Newton Coelho de Menezes. Em nome do presidente Agostinho Patrus, eu faço aqui os agradecimentos da presença da senhora e dos senhores. Eu trago aqui também as palavras do presidente Agostinho Patrus nesse nosso evento de hoje. Estamos promovendo mais um evento comemorativo dos 300 anos de criação da Capitania de Minas Gerais, marco inicial de nossa história oficial e da atual caminhada rumo a uma democracia socialmente justa e inclusiva. Hoje, refletimos sobre a recepção do moderno na arte de Minas Gerais, discutindo a relação entre o tradicional e o contemporâneo, além de lançarmos um olhar sobre a cozinha tricentenária mineira. Temos a honra de receber, como palestrantes, a professora emérita da Faculdade de Letras da UFMG, Eneida Maria de Souza, o presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, e o professor do Departamento de História da UFMG, José Newton Menezes. Estamos também promovendo 2 importantes lançamentos. Um deles é o número da revista da Academia que aborda o dossiê 110 anos, da AML. O outro se refere ao livro organizado pelo competente historiador José Newton Menezes, intitulado Nossa Comida Tem História. A arte e culinária são partes integrantes das manifestações culturais do nosso povo. A nossa literatura tem entre seus marcos iniciais a poesia dos inconfidentes, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto, participantes de um movimento ditado pelo iluminismo e o compromisso com a independência e a liberdade. Surge no mesmo ambiente em que o barroco é reinventado entre nós, na arquitetura e nas esculturas de Aleijadinho, quando os primeiros núcleos urbanos resultantes do ciclo do ouro se organizam e se desenvolvem. Nas vilas coloniais também emerge o poder legislativo, ainda ligado às funções judiciais, nas câmaras de vereadores. A Assembleia Legislativa é herdeira da Assembleia Provincial, criada no Império em Ouro Preto, fonte de uma permanente vida política, geradora de constituições estaduais e do compromisso com a República. É também fonte de leis cada vez mais abertas à participação popular e voltadas a uma nação mais inclusiva, socialmente justa, solidária e sustentável. A Academia Mineira de Letras, quase um século mais nova que a Assembleia, embora fundada em Juiz de Fora, praticamente vem acompanhando o desenvolvimento cultural e artístico de Belo Horizonte. Merece registro o fato de que a capital mineira é exemplo do projeto de modernidade e de modernização que se procurou implantar no país a partir dos anos de 1940. Nesse contexto, a Academia Mineira de Letras destacou-se como uma das referências deste projeto modernista nas artes e na cultura, não apenas do Estado, mas do país. Numa cidade de tantos movimentos e revistas que marcaram o início e a consolidação do modernismo, a academia também se agigantou e hoje reúne nossos mais representativos intelectuais vindos de diferentes áreas do conhecimento. Cada vez mais aberta para a comunidade, vem oferecendo cursos e palestras de grande interesse, além de promover publicações como esta revista que aborda a sua centenária história. A literatura e a culinária já se encontravam desde estudos do pernambucano Gilberto Freire, e entre nós marca a notável obra de Eduardo Freire. Sua relevância como fato cultural é agora destacada no trabalho de fôlego coordenado pelo historiador José Newton Coelho Menezes. Nossas antigas receitas contêm memórias criativas e criadoras, atuando no contínuo refinamento do paladar. Dos tropeiros e fazendeiros, desenvolveu-se uma gastronomia que ganha o mundo. Muito mais que o angu e a couve, referências do mestre Frieiro, vem se firmando na criação de novos e competentes cozinheiros. Eles se destacam em festivais, ao lado da qualidade sempre artesanal de nosso queijo e de nossa cachaça. Minas, da literatura e das artes, de tantos renovados talentos, também está cotidianamente presente em todo o país com o seu mais popular alimento, o pão de queijo. Conta nosso Estado com esse inestimável repositório de valores e tradições, base para um futuro de grandes transformações na vida econômica e social. Afinal, como Guimarães Rosa escreveu, em Ave, palavra, vivemos em Minas plural, dos horizontes, da terra antiga, das lapas e cavernas. É ela também as artes de Deus, do caos, claro, malazarte, conjuradora, adversa ao fácil. Por isso, nesses 3 séculos de história, tem permanecido aquela que o escritor de Cordesburgo sentiu, em que com ele ecoamos: Minas em mim, Minas comigo, Minas. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, neste momento, então, daremos início às palestras. Para abordar o tema A Recepção do Moderno na Arte em Minas Gerais, com a palavra a doutora em Literatura Comparada e Semiologia, professora titular em Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, professora
e professora emérita daquela instituição, Eneida Maria de Souza. Agradeço muito o convite que foi feito pela Assembleia para participar desse grande evento de comemoração dos 300 anos de Minas, e cumprimento também ao senhor vice-presidente dessa casa, o deputado Cristiano Silveira, e os demais membros da eu vou ler. A cultura mineira é dotada de um acervo de inegável qualidade, de tradição humanista cultivada ao longo dos séculos. Consideramos privilegiado, frente às demais regiões, por ter ensinado momentos expressivos da história brasileira, como a Inconfidência, a ocorrência do ouro. Minas Gerais destaca-se pela vasta produção artística e literária, iniciada com o Barroco e presente nos dias atuais. Sua formação cultural, compreendida entre a fase do ouro, do ferro e da agricultura, oscila entre o espírito aventureiro e progressista, apresentado pelas duas riquezas nacionais, e o lado conservador e equilibrado próprio à economia agrícola. No século XVIII, a riqueza gerada pelo ouro modifica a vida urbana de Vila Rica, hoje Ouro Preto, impulsionando a constituição de academias, de arcádias, pela presença de intelectuais e de artistas nacionais e estrangeiros. Época de utopias libertárias dos Inconfidentes e dos poetas árcades, em que se registra o diálogo entre os livros da metrópole e os leitores da colônia, proprietários de bibliotecas e consumidores das ideias iluministas francesas, ao lado de obras proibidas e perigosas. A literatura de Minas Gerais responde, portanto, por princípios que não se pautam pelo pensamento provinciano, mas se solidificam pelo contato com a cultura estrangeira de raiz europeia. O saber religioso, trazido pela colonização portuguesa, impulsionou a criação de igrejas e de instituições na região, como Caraça, além da futura proliferação de colégios e de internatos. Essa educação humanista permitiu o convívio da cultura erudita com a local, do latim com o folclore, da racionalidade com a crença, o que resultou na mitologia do intelectual mineiro como dotado de singular formação. Embora inserido na tradição europeia, soube conservar traços particulares que o distinguem da metrópole. O desenho dessa literatura local não guarda lastro identitário único, é preciso frisar, por resultar da mescla heterogênea de singularidades ligadas ao índio, ao branco, europeu e ao negro, o que comprova a genialidade de muitos de seus representantes. Nomes de escritores consagrados, como Afonso Arinos, Bernardo Guimarães, Aníbal Machado, Pedro Nava, Ciro dos Anjos, Guimarães Rosa, Murilo Rubião, Roberto Drummond, Silviano Santiago, entre muitos outros, comprovam a diversidade cultural de um povo e de um modo especial de entender o mundo. Essa literatura, com seu lastro erudito e popular, libertária, conservadora e progressista, revitaliza-se por meio do apelo contínuo de seus leitores. A vocação atávica do escritor mineiro sempre foi o afastamento do lugar de origem e a procura de outros para a realização do exercício profissional. O deslocamento literal e metafórico dos parâmetros modernos, nacionalistas, responde hoje por uma ficção politicamente engajada nos dramas sociais, situados aqui além dos territórios e dos interesses locais. O estranhamento e decorrência do Estatuto de Estrangeiro conferido aos escritores, ao se encontrarem em constantes processos de dessubjetivação. Diante da inevitável perda de identidade autoral,
aliado ao esforço de entender o aspecto heterogêneo e mestiço das manifestações culturais, a literatura afasta-se, portanto, das aventuras imaginárias do passado, pautadas pela nostalgia de uma origem. É necessário desenvolver aqui, nesse ensaio, uma pequena introdução sobre as várias acepções do termo cosmopolitismo, atravessadas pelos períodos distintos da cultura mineira e brasileira. Minas, nos seus 300 anos, nos convida a discorrer sobre a importância de se considerar a convivência com o estrangeiro de modo esclarecedor, desvinculada da valorização, tanto dos localismos quanto dos cosmopolitismos. São questões que abrangem um leque de associações da ordem da cultura, das artes e da política. Como interpretar essa relação sem cairmos nas oposições e nas exclusões? Ao longo do tempo, movimentos modernistas e posteriores tiveram na figura de seus representantes, ora, a valorização exagerada do que nos chegava das metrópoles, consideradas desenvolvidas pela visão de uma superioridade ante o supostamente aspecto provinciano das regiões. Com essa posição, instituía-se a base para o cosmopolitismo moderno, de natureza iluminista, o qual ignorava as diferenças e impunha-se o princípio de natureza de universalidade pela tentativa de uniformização e de harmonização dos seus componentes. Em virtude da necessidade de superar o atraso dos países periféricos pelo desejo de realização de uma Europa possível nos trópicos, nos primórdios da modernidade no Brasil, pretendia-se a identificação ao cosmopolitismo eurocêntrico, pela imitação do que se processava quanto ao progresso europeu. Assim, a vida literária de Belo Horizonte, dos anos 20, formava-se na Rua da Bahia, onde se reunia a rapaziada ávida de mudanças e cheia de sonhos vanguardistas. Nesse coração urbano, dedicado ao lazer e aos negócios, merece especial atenção o Bar do Ponto, imortalizado por Carlos Drummond de Andrade e por sua geração. É nessa esquina da Rua da Bahia, com Afonso Pena, que se projetou uma literatura moderna e se eternizou um grupo de intelectuais. Os resíduos de uma modernidade em ebulição passam a ser motivo das memórias de Pedro Nava, graças ao registro de uma paisagem que, embora marcada pela nostalgia, revitaliza-se literariamente. O modernismo em Minas começa a ganhar força pela presença dos escritores de São Paulo, os quais se inspiram ainda no processo de modernização das metrópoles, no esforço de unir o projeto poético com o projeto urbano. Em 24, a Caravana Paulista visita Minas Gerais e, juntamente com o poeta franco-suíço Blaise Cendrars, parte em direção à tradição artística e histórica do país, justapondo a vanguarda e o barroco, o novo e o velho. Dessa viagem de redescoberta do Brasil e do interesse despertado pela restauração dos bens artísticos, verifica-se a ampliação do conceito de moderno, que se integra à estética barroca como expressão do elemento arcaico, da tradição nativa e do traço de nacionalidade. A modernidade de Pedro Nava, né, é importante porque, em 1978, ele vai publicar o livro Beira-Mar, que é um livro de memórias dos anos de modernismo em Minas, e a cidade, assim, contando apenas 25 anos na época,
é descrita pelo memorialista de forma esclarecedora, ao assinalar o grau de provincialismo aí reinante. O modernismo viria, portanto, abalar os princípios regidos e rígidos pela tradicional família mineira. E, nas palavras de Nava, eu cito: Belo Horizonte era uma capital profundamente quieta e bem pensante. Amava o soneto, deleitava-se com sua operazinha em tempo de temporada, acatava o santo ofício, que censurava por sua conta os filmes, suas moças liam Ardel, Dely, a Biblioteca de Mafie, a Colection Rose. Não conversavam com rapazes e faziam que acreditavam que as crianças pulsavam nas hortas entre pés de couve, raminhos de salsa, serralha, bertalha e talo de taioba. Havia uma literatura oficial. Os discursos de suas excelências eram obras antológicas. Aspas. Minas é um coração de ouro e um peito de ferro. Minas é um povo que se levanta. Os caminhos percorridos por essa geração iriam desembocar nos anos 30 e 40 em dois escritores que eu elegi sob a forma de reconhecimento de um cosmopolitismo diferente dos modernismos de 22, e que se destacam pela abertura em direção ao cosmopolitismo e à modernidade desvinculados de princípios nacionalistas. Ciro dos Anjos, que em 37 escreve o Amanuense Belmiro, e Guimarães Rosa, que em 46 inicia a sua vida literária com a publicação de Sagarana. O destaque reservado a Guimarães Rosa, nesta galeria de vultos eminentes, justifica-se pela qualidade de uma obra que revelou para o mundo a conjunção possível do universo poético do sertão mineiro com as mais distantes aspirações literárias universais. Em 34, Rosa ingressa na carreira diplomática, servindo na Alemanha, Colômbia e França. Deixa a medicina e torna-se, nas décadas seguintes, um dos maiores escritores da literatura brasileira. Em plena fase de uma modernidade reciclada pelo projeto industrial de modernização do Brasil, o escritor mineiro volta-se para a apropriação, para a tradição, apropriando-se da matéria regional como pano de fundo à experimentação de linguagem. Reúne procedimentos revolucionários na literatura com temas considerados arcaicos e rompe com a tendência hegemônica reinante nas manifestações modernas, voltada para o nacionalismo, ao se abrir para a proposta universalista. As relações diplomáticas exercidas pelo escritor, nos anos em que serviu no exterior, aprimorou, portanto, seu espírito cosmopolita, sua paixão pelas línguas estrangeiras, mas não silenciou o sertão mundo que povoa a sua literatura. Trata-se, portanto, de uma poética construída com a assinatura do romancista dos sertões, acostumado a transpor fronteiras e a traduzir a sua cultura com a ajuda de outras, de inventar o olhar estrangeiro no seu próprio país e de transportar o olhar nacional para fora. A proposta poética de Rosa, como escritor brasileiro, foge da pecha de regionalista e se liberta dos modelos estrangeiros como matriz de influências. O dilema da dependência cultural não vai entrar, portanto, como reflexão para a interpretação da cultura brasileira, para sua visão literária. Entre o fora e o dentro, instaura-se a mediação pela leitura que traduz horizontalmente as culturas e inscreve um terceiro termo anulador das proposições. A definição de Rosa
do exercício deglutidor de sua literatura é transmitida num ensaio de Haroldo de Campos, em que reproduz a enunciação distanciada do escritor ao se referir a si próprio, em terceira pessoa. Trata-se de uma prática deglutidora que se aproxima e se afasta da antropofagia modernista oswaldiana, por não utilizar o código antropocêntrico, mas o exemplo do animal, presente na lição de sabedoria retirada do comportamento da ostra. Eu cito o Guimarães Rosa, a partir de Haroldo de Campos. Dizem que Rosa é regionalista e dava uma risadinha típica dele. Eu me divirto muito com isso, porque dizem que eu fiz uma paisagem, um crepúsculo mineiro, e não é nada de crepúsculo mineiro, é um crepúsculo que eu vi na Holanda. Misturei uma coisa que eu vi em Hamburgo com coisas de Minas, fazendo assim uma cena do interior de Minas, e estou fazendo um omelete ecumênico. O Rosa, ele se referindo a si próprio, é como uma ostra. Projeta o estômago para fora, pega tudo o que havia pegado, de todas as fontes possíveis, e introjeta de novo no estômago. Mastiga tudo aquilo e produz o texto. Fecha as aspas. O pacto de Rosa, portanto, com a linguagem, se pontua nesse entrelugar, no diálogo entre textos e vivências construídas em contraponto, em que o diplomata divide com o escritor a missão de tornar mais inteligível a mitologia formada em torno de grandes sertões e de travessias do homem pelo mundo. O amanuense Belmiro, de Ciro dos Anjos, tem como cenário Belo Horizonte, na qual se condensa a passagem do antigo para o novo, do interior para a capital, do ambiente rural do campo para a modernização urbana. De qual modernidade, então, pertence a cena montada pelo amanuense Belmiro, nesse Belo Horizonte dos anos 30? A obra justifica-se pela concordância com a poética contemporânea, justamente por não se circunscrever ao modelo modernista e se desvincular da proposta nacionalista que marcou a maior parte da produção dos anos 20 e 30. O ensaio de Carlos Antônio Leite Brandão, intitulado A Modernidade Fraca das Esquinas, de Belo Horizonte, de Ciro dos Anjos, tem o mérito de esclarecer a relação entre a modernidade, por ele denominada de fraca, com a de tardia, por entender que, em relação ao modernismo de 22, o nosso foi fraco e tardio. O exemplo utilizado para expressar esse raciocínio do pesquisador é o da linguagem da arquitetura Art Deco, dos anos 30, em Belo Horizonte, caracterizada por um tipo de moderno que apresentava um travo do passado próprio ao hibridismo das minas do ouro, da terra e do ferro. A cidade configura-se como um palimpsesto, no qual os aspectos arcaicos transitam para o futuro e vivenciavam várias temporalidades e tendências. E eu cito o autor. Por isso, dizemos que o nosso modernismo foi fraco, frágil, tardio, o que não é necessariamente ruim, uma vez que isso nos dá mais plasticidade, maleabilidade e consciência crítica sobre o próprio presente, que avança para o futuro ao mesmo tempo que para o passado. E Belmiro, o contrário do homem forte, é o exemplar do habitante dessa modernidade de neblinas, sempre necessitada de evadir-se para outras regiões do tempo, um hesitante, um homem sem endereço. Fecho as aspas. Outra figura importante para o entendimento da natureza heterogênea da arte em Minas concentra-se na figura do político Juscelino Kubitschek, interpretado não só como contemporâneo de Nava e de Rosa na Faculdade de Medicina nos anos 20, em Belo Horizonte, como prefeito
de Belo Horizonte nos anos de 40, governador de Minas nos anos 50 e presidente do país de 56 a 60. A construção do conjunto arquitetônico da Pampulha, em área afastada do centro da cidade, teve a intenção de deslocar os espaços legitimados pelo poder estatal ao se dirigir para uma região a ser ainda explorada, uma região de lazer e um lugar do futuro. Instaura-se nova concepção de cidade, que, ao lado da jovem Belo Horizonte, lhe acrescentava atributos capazes de tornar mais atraentes o cotidiano do cidadão. A Pampulha representaria ainda, no imaginário belo-horizontino, como o Yacht Club e a Lagoa, a ilusão do mar, uma metáfora a mais no mar a menos de Minas, também sintetizada no poema Yacht Club, de Afonso Ávila. Juscelino deslocava espaços e condensava o tempo, presente com o futuro. Uma forma de embaralhar os centros hegemônicos do país e de acreditar na ousadia da experiência local como saída para a sua visão internacionalista e transnacional. O período construtivo das artes e da política no Brasil culmina, portanto, com a construção de Brasília, reunião do ideal utópico de progresso com o sentido moderno e nacionalista, exigido pelo projeto desenvolvimentista de Kubitschek. A poesia concreta, o abstracionismo geométrico nas artes plásticas, a prosa intimista, a crônica carioca, a bossa nova e o cinema novo representam o estilo minimalista e experimental de se fazer arte, na tentativa de utilização de uma linguagem que pudesse ser entendida internacionalmente, embora marcada pelo traço local. No entanto, a modernização desse projeto de Kubitschek visava um cosmopolitismo ainda voltado para o progresso e em defasagem com as perspectivas artistas da época, mas soube incentivar a experimentação artística, ainda que esta visava outro tipo de diálogo com o internacional. Nas artes, a proposta progressista torna-se alvo de crítica por parte de seus intérpretes, destacando-se aí Murilo Rubião, que no seu conto O Edifício, obra infindável e sem perspectiva de acabamento, quer dizer, o edifício que não acabava nunca, né? Ou Guimarães Rosa, com O Grande Sertão Veredas, publicado em 56, em que aponta as contradições de um país na luta entre o novo e o arcaico, a violência e a marginalidade. A montagem moderna da cidade de Belo Horizonte, pela reunião heteróclita de elementos díspares, trazia, como não é novidade, a contradição entre a sua forma revolucionária, que igualava as construções dos países mais desenvolvidos, e a realidade social do país, marcado pelo atraso e pela miséria. A euforia que caracteriza o eterno desejo de mudança gerou, portanto, a epidemia do novo no âmbito artístico e político, pelo esforço conjunto de se redefinir o sentido de identidade nacional. A dimensão abstrata da nova estética recusa o figurativismo do automodernismo como forma de composição da paisagem nacionalista e nutre-se do modelo político e artístico do Plano Piloto de Brasília, considerado um poema concreto, instalado no Planalto Central do país. Como reflexão final deste ensaio, eu retomo a diferença que hoje se verifica nas várias concepções dos cosmopolitismos analisados no início deste texto, por ocasião das mudanças políticas verificadas nos anos 90, com o fim do Estado-nação e da
e da proliferação, principalmente em Minas, de outras formas artísticas vinculadas à pluralidade de manifestações instaladas em espaços marginais e fora dos centros hegemônicos. Apenas para a gente ter uma visão desse cosmopolitismo iluminista, né, relacionando com toda a questão desse moderno, o João do Rio, né, durante a Exposição Universal de 1908, no Rio de Janeiro, ele escreveu uma série de crônicas em jornais da época, valorizando o novo tempo que se iniciava, ao eleger as reformas urbanas, a construção do sistema ferroviário como sinais de progresso. E, assim, é sintomática a admiração pelo progresso sob a forma da eletricidade e da luz, seu correlato mítico, não só na modernidade nascente, nos países periféricos, como no discurso das grandes exposições universais. Então, trata-se de uma solução iluminista ao pé da letra, o que ilustra o cosmopolitismo eurocêntrico que eu falei. Ou seja, a importância em inserir o Brasil, né, no concerto das nações. Então, o que se pretende nessa discussão atual, né, principalmente voltado aqui para Minas Gerais, é que grupos de danças, de teatro, de música, de museus a céu aberto, como o Inhotim, cedem lugar ao cosmopolitismo de grupos tanto oficiais quanto subalternos, facilitando o empreendimento de uma perspectiva planetária. As culturas se interagem. A província não se destaca de forma radical da realidade das metrópoles, considerando uma nova geopolítica presente nas manifestações artísticas pela inserção de políticas intranacionais e internacionais. Verifica-se, desse modo, a inserção de diálogos entre comunidades periféricas de Minas e do mundo, numa rede de intenções que supera localismos fechados e essencialismos identitários. Silviano Santiago, em texto de 2002, introduz o termo cosmopolitismo do pobre, ao analisar a imigração de brasileiros para os Estados Unidos, situação essa que se distingue de um tipo de cosmopolitismo protagonizado por brasileiros que, ao entrar em contato com a Europa, sentem-se exilados de sua pátria pela convivência contraditória entre ser e não ser outro. O exemplo de Joaquim Nabuco, no livro Minha Formação, de 1900, retrata a insatisfação do monarquista com o extremo nacionalismo brasileiro, optando pela universalização das culturas. Eu cito: as paisagens todas do Novo Mundo, a floresta amazônica ou os pampas argentinos, não valem para mim um trecho da Via Ápia, uma volta da estrada de Salerno a Amalfi, um pedaço do cais do Sena, a sombra do velho Louvre, no meio do luxo dos teatros, da moda, da política, somos sempre squatters, como se estivéssemos ainda derribando a Mata Virgem. Fecho as aspas. Embora essa posição possa parecer cosmopolita em escala eurocêntrica, o que fica como uma marca dessa posição é ainda a recusa aos nacionalismos fechados, posição bastante endossada por escritores da época em que vivia Joaquim Nabuco. O cosmopolitismo do pobre se associa a uma outra noção defendida pelo teórico indiano Homi Bhabha, considerado por ele como um cosmopolitismo vernacular, ao denunciar a variação existente entre as múltiplas modernidades, acarretando ainda outros cosmopolitismos.
Eu cito um autor indiano, Sneha, da Universidade de British Columbia, no artigo Inflexões Subalternas nos Cosmopolitismos Vernaculares, em que ele vai afirmar de uma forma bastante esclarecedora. As modernidades Professora Eneida, Oi. com licença, é porque na hora que a senhora está levantando a folha para fazer a leitura, a câmera está tampando o rosto da senhora. Ah, tá. Há mais tempo? Não, agora nos últimos segundos. Ah, tá. Então, eu cito aqui esse autor, né, que vai dizer o seguinte: as modernidades discrepantes são os contextos gerais e o cosmopolitismo vernacular. É a direção desse modelo, o qual inclui os marginalizados e miseráveis da terra. Fecho as aspas. E terminando, eu lembro aqui que personagens representativas de Minas que povoam o cenário atual não deverão ser consideradas na sua essencialidade ou situados no lugar fixo, reservado às origens, mas como protagonistas, seja de etnias até então consideradas pelo cânone oficial, seja de outras categorias igualmente desprezadas em épocas anteriores, como a produção artística feminina, negra ou de outra categoria. Milton Nascimento e Fernando Brant já conclamavam, sob a forma de canções, de performances cosmopolitas, a bandeira de uma geração consciente da multiplicidade e da heterogeneidade de sua arte. E eu cito: sou do mundo, sou Minas Gerais. Muito obrigada. Muito bem, agradecendo a brilhante exposição da professora Eneida Maria de Souza, passamos a palavra ao doutor em Letras e presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, que abordará o tema Academia Mineira de Letras, 11 décadas de entusiasmo pela cultura de Minas. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu cumprimento inicialmente o deputado Cristiano Silveira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e peço que ele envie os nossos mais efusivos cumprimentos ao presidente do Parlamento Mineiro, deputado Agostinho Patrus. Também cumprimento, deputado Cristiano, a equipe competente, talentosa e altamente qualificada dos servidores da Casa, que ao longo de todo o processo de parceria entre a Assembleia e a Academia Mineira de Letras, prestou um serviço de primeira linha, não é, à cultura do Estado, no processo de edição da revista de número 79 da Academia Mineira de Letras. Esta feliz parceria, encampada imediatamente pelo deputado Agostinho Patrus, resultou num volume de mais de 600 páginas, de cerca de 60 ensaios, não é? E que eu tenho a certeza que contribuirá muito para o leitor mineiro, para a leitora mineira e para todo aquele que se interessa pelas coisas da literatura de Minas. É com grande alegria que eu celebro aqui, não é, a edição dessa revista, que tem capa do acadêmico Carlos Bracher, que tem o texto da orelha, feito pela professora Letícia Malar, emérita e titular da Universidade Federal de Minas Gerais, edição da professora doutora Nair Prata, né, e que é o fruto de um esforço imenso para reunir nestas páginas textos importantes sobre vários autores, sobre várias obras literárias do nosso território. Eu agradeço também, especialmente ao deputado André Quintão, ao acadêmico Patrus Ananias, aos membros do Conselho Editorial da revista, da Academia Mineira de Letras, meus confrades Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, Manuel Higino dos Santos e Luiz Gifone, por todo o apoio, todo o empenho, toda a dedicação a este projeto que é vitorioso. Eu quero comunicar ao público, assim como já anunciou o nosso mestre de cerimônias, que o conteúdo desta revista estará integralmente disponível a todos os interessados a partir do dia 25 de dezembro,
no site da Academia Mineira de Letras na internet para ampla consulta, para ampla pesquisa, porque é assim que deve ser. Nós somos a casa da produção do conhecimento, mas somos a casa, sobretudo, da partilha do conhecimento, da ampla difusão do conhecimento e da ampla circulação do conhecimento. Assim como também é a Universidade Federal de Minas Gerais, aqui brilhantemente representada pelos meus dois colegas de mesa, de sessão, a querida professora Eneida Maria de Souza e o fraterno amigo professor José Nilton Coelho Menezes, a quem eu também saúdo nesse momento. Eu não poderia deixar de começar desta forma a minha breve exposição, porque é muito bom estar nesse momento com colegas que privilegiam, que prestigiam a importância da cultura, não é? A cultura é um sinal da civilização, né? E nós precisamos, mais do que nunca e cada vez mais, né, de um Brasil mais civilizado, de um Brasil que ame, respeite, louve e reverencie a sua cultura. E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nesta série de celebrações pelos 300 anos de Minas Gerais, vem fazendo isso de forma brilhante, engajada, né, na proteção dos valores mais caros à nossa cultura, né? Nós queremos sempre a cultura e a civilização, e ainda mais quando a cultura e a civilização sofrem ataques da ignorância, da truculência, enfim, de atitudes que não contribuem em nada para com o desenvolvimento do nosso país e do nosso Estado. Dito isso, eu quero dizer que venho aqui falar, né, o tema que me propus, que é sobre a história da Academia Mineira de Letras, né, e o seu entusiasmo, sobretudo pelo que já foi dito agora, pelo que eu já disse agora, sobretudo pela causa da educação, pela causa da cultura e pela causa da civilização. Eu gosto muito de dizer que a Academia Mineira de Letras é um dos mais antigos coletivos de cultura até hoje em plena atividade, não é? Ela foi fundada em 25 de dezembro de 1909, em Juiz de Fora, por um grupo de 12 apaixonados pelo campo da cultura, das letras, né? Cujos nomes eu gostaria de mencionar nesse momento como forma de homenageá-los, né, pelo gesto fundador. Foram eles: Albino Esteves, Amanajós de Araújo, Belmiro Braga, Brant Horta, Dilermando Cruz, Francisco Lins, Heitor Guimarães, José Rangel, Lindolfo Gomes, Luiz de Oliveira, Machado Sobrinho e Eduardo de Menezes, que foi o seu primeiro presidente. A esse grupo de 12, depois se uniram mais 18, e, finalmente, os últimos 10 integrantes, que formaram aí o grupo dos primeiros 40 integrantes daquela casa, né? Naquela ambiência cultural que se vivia naquele momento, né? Em Juiz de Fora, alguns anos antes, houve, como registram os historiadores da época, a imprensa da época, houve a fundação da Confraria Literária Mineira, que chegou a realizar várias reuniões sob a presidência do jornalista Silva Tavares. Na diretoria desta chamada Confraria Literária Mineira também apareciam os nomes de Lindolfo Gomes e de Tiago Guimarães, que depois se juntaram ao grupo dos acadêmicos fundadores da AML. Estes grêmios também seguiam aí a trilha aberta pela fundação, em 1897, por Machado de Assis, Lúcio Mendonça, Joaquim Nabuco, da Academia Brasileira de Letras, e das suas congêneres estaduais, como a Academia Cearense de Letras, que é ainda mais antiga que a Academia Brasileira, de 1894, e a Academia Paulista, que é também de 1909. A fundação se deu, então, em dezembro de 1909. A efetiva instalação dos trabalhos da academia se deu na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Juiz de Fora, em 1910, em maio de 1910, em mesa presidida por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora naquele momento. Mas logo houve a questão, né, posta pela inauguração de Belo Horizonte em 1897. Né? A capital republicana transformava-se aí, a partir daquele momento, na sede do poder político e administrativo de Minas Gerais. Então, em pouco tempo, foram necessários 6 anos, a Academia Mineira de Letras resolveu considerar a mudança da sua sede para a capital do Estado, o que se deu, portanto, em 1915. Ela
enfim, realizou a sua primeira sessão em Belo Horizonte em 1915, mas ainda sem sede própria. Esta sede própria só seria conquistada no final dos anos 40. Portanto, a vida nômade da Academia Mineira de Letras em Belo Horizonte foi de 1915 até 1947, por aí, quando, pela ação do presidente da casa, naquela época, Elie Menegali, o professor Elie Menegali, foi conquistada a nossa primeira sede própria, a Rua dos Carijós, no centro da capital. Aí a academia se reuniu até o ano de 1987, quando foi conquistada a tão sonhada sede ao resto do chão, nas palavras do presidente da casa, entre 1975 e 2001, acadêmico Vivaldi Moreira, cuja tenacidade foi fundamental para a conquista da sede própria, a Rua da Bahia, uma rua muito importante para a história da literatura mineira, para a história da cultura mineira. É lá, então, que esta casa se localiza, se inscreve, desde 87, no mapa da cultura da capital e também do Estado. Em 1994, foi a vez de inaugurarmos o anexo Vivaldi Moreira, um prédio projetado pelo arquiteto Gustavo Pena e que dialoga com o Palacete Borges da Costa, que é a sede oficial da Academia Mineira de Letras. Aí, então, eu faço a primeira referência ao campo em que se insere a nossa presente reflexão. O palacete de um lado e o anexo projetado por Gustavo Pena de outro estão em permanente diálogo, seja por meio da arquitetura, seja por meio da sua proposta estética. São duas construções que conversam, que assinalam que é possível fazer com que a tradição e a modernidade se encontrem até mesmo no território físico da capital mineira. E esta metáfora, que está aí localizada na arquitetura, ela pode ser também empregada para o que se quer fazer na academia, o que se tem feito na academia dos últimos anos para cá. Eu falarei disso com mais vagar, com mais atenção daqui a pouquinho. Antes, eu preciso fazer referência ainda ao que abrigamos na sede da Academia Mineira de Letras, a Rua da Bahia. A Academia Mineira de Letras é, sim, uma confraria, é, sim, um espaço de sociabilidade em torno das letras, das artes e das ciências, não há dúvida disso. É um espaço de encontro, de diálogo, de conversa. Agora, ela também é uma casa-museu, ou um museu-casa, se quisermos. A nossa sede permitiu que isso pudesse se realizar. Nós abrigamos ali 10 coleções importantes que nos foram doadas ao longo dos anos. E estas coleções são, hoje, preciosidades da história intelectual de Minas Gerais, da história cultural do nosso Estado. Entre estas coleções estão as coleções de Milton Campos, de Edson e Vivaldi Moreira, de Nelson de Sena, enfim, de Onofre Guimarães, e também uma Drummondiana importantíssima, que nos foi doada em 2004 por Furnas Centrais Elétricas, quando o seu presidente era José Pedro de Oliveira, um mineiro, cuja sensibilidade permitiu que esta coleção de cerca de 400 crônicas datilografadas e anotadas à caneta por Drummond viesse a integrar o nosso acervo bibliográfico e documental. Então, este acervo de que a academia é guardiã é um acervo fundamental para a história da cultura do Estado, para a sua história intelectual. E ele ativa uma das características mais importantes da nossa instituição, qual seja a de guardar a memória, a de preservar a memória e, mais que isso, a de permitir as melhores condições para que essa memória seja acessada pelo grande público. Há alguns anos está em curso um processo importante, profissional, qualificado, de gestão desse acervo. Esse acervo está sendo absolutamente e totalmente inventariado, organizado, catalogado e já integra o banco de dados do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de Minas Gerais. Então, se qualquer consulente de qualquer parte do mundo se interessar por uma obra, por um livro, ele pode acessar esse banco de dados e, se a nossa coleção contiver um dos documentos, um dos livros que este consulente procura, ele terá como obter essa resposta, fazer um contato conosco e ter acesso à informação que ele busca.
Então, a Academia Mineira de Letras não é uma instituição fechada em si mesma, voltada para o seu próprio umbigo. Pelo contrário, ela, por conta de seu acervo e por conta da importância de seu acervo, se constitui hoje também como um importante centro de documentação e pesquisa da história cultural e da história intelectual de Minas Gerais, a exemplo do acervo dos escritores mineiros, brilhantemente erguido no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, no bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, e a exemplo também de outras instituições fundamentais para a preservação da tradição da cultura mineira. Isto se faz em permanente diálogo com o que acontece hoje em dia, em 2020, no século XXI, né, tanto na nossa capital quanto no nosso interior. Se a Academia Mineira de Letras, como eu disse, ela é um importante centro de preservação, de guarda e de acesso à memória e às tradições, ela também mantém uma programação cultural intensa, atual, relevante, diversificada, absolutamente em sintonia com o contemporâneo, né? Instalando na sua prática a metáfora da arquitetura que seus dois prédios propõem, né? Então, a nossa programação cultural, em vigor já há vários anos, ela procura confirmar, considerar na sua execução, na sua concepção, este diálogo necessário entre as tradições e a contemporaneidade. Afinal, o fenômeno literário, como sabem os nossos companheiros de mesa, é um fenômeno complexo, multifacetado, em permanente transformação, em grande evolução. Não é mais um fenômeno, nunca foi, a bem da verdade, um fenômeno que se possa confinar nos gabinetes ou em certos estratos da sociedade beneficiados pela renda ou pela sorte. É um fenômeno cuja observação, cuja apreensão, cuja captura exige uma atenção sofisticada, enfim, e absolutamente desprovida de preconceitos de qualquer natureza e de qualquer tipo de restrição temática ou estética, né? É assim que elaboramos a nossa programação cultural. O fenômeno literário hoje, ele não está confinado a certos estratos da sociedade. Ele está em toda parte, ele está em todo canto. Ele está nos centros e está nas periferias. Ele está nas universidades, na imprensa, no mercado editorial, mas ele também está nos bairros afastados, nos bairros distantes. Ele está nas aldeias indígenas, nos quilombos, nas comunidades em que vivem as classes menos favorecidas pela sorte. Ele está nas prisões, né? Ele está entre os índios, entre as mulheres, ele está na população afrodescendente, como querem alguns especialistas. Então, ele é um fenômeno que exige um olhar sofisticado. E é isso que a programação cultural da Academia Mineira de Letras tem procurado fazer, né? Como eu disse, se a academia é um acervo, um centro de memória e documentação, um espaço de sociabilidade, ela é também um centro de programação cultural, de oferta de programação cultural. Se fazíamos isso já, como se diz aí na linguagem comum, presencialmente, no nosso auditório na Rua da Bahia, hoje, forçados pela peste, pela pandemia, né, tivemos que fazê-lo virtualmente. Então, graças aos benefícios da tecnologia, foi possível migrar, transportar o vigor dessa programação cultural, antes realizada em nosso auditório, para o ambiente virtual, para a internet, para as nossas redes sociais. Então, desde março, nós hospedamos no nosso canal exclusivo no YouTube, por exemplo, uma programação vasta, intensa, diversificada. Postamos uma aula inédita exclusiva toda semana e temos obtido um êxito muito agradável junto ao público e junto à crítica. Se em março tínhamos cerca de 200 seguidores no YouTube, hoje nós temos mais de 2.000 seguidores, né? Mantemos também uma presença viva e constante em outras redes sociais, como o Facebook e o Instagram, um site ativo na internet. E eu falo tudo isso para alertar as pessoas ainda pouco avisadas sobre como a academia se relaciona com o seu tempo, não é?
ela não parou, hora nenhuma, lá em 1909 ou em 1947, quando conquistou sua sede própria, e muito menos em 1987, quando o Brasil ainda nem tinha conquistado a sua Constituição Federal Cidadã, que é a bússola da nossa democracia. Não, ela seguiu acompanhando o seu tempo e as mudanças cada vez mais velozes do seu tempo, né? Ela está nas redes sociais e ela, além de oferecer essa programação toda pelas redes sociais, ela deu um passo adiante nos últimos tempos, que foi oferecer oficinas de formação pela internet. Então, nós implantamos uma plataforma visual chamada AML, uma plataforma virtual, melhor dizendo, chamada AML Cursos, né? E já oferecemos, neste ano, 2 cursos de formação fundamentais para o engrandecimento da cultura de Minas. O primeiro foi dado pelo nosso querido acadêmico Jacinto Lins Brandão. Foi um curso que teve a sala de aula sempre lotada, com mais de 50 alunos, dado integralmente pela internet, e que tratou das cosmogonias do Médio Oriente, tema que é tão caro ao professor Jacinto. Também oferecemos já um segundo curso nessa modalidade, oferecido pelo professor Ivan Capdeville, sobre retórica e literatura a partir da leitura dos clássicos, né? Então, se a academia se preocupa com o tema da cultura, ela também se preocupa com o tema da educação, da formação. Nós não acreditamos de forma nenhuma numa cultura que não lance um olhar privilegiado, atento e sensível para o campo da educação. E prova disso é o apreço que damos, não só na plataforma virtual de cursos, mas também a figura do professor. Afinal, ao longo de toda a nossa história de 11 décadas, os professores foram a presença majoritária, constante e mais expressiva dos nossos quadros sociais. Não é possível contar a história da Academia Mineira de Letras sem mencionar o nome de alguns, pelo menos, dos professores que integraram seus quadros. Eu relembro aqui rapidamente, faço um resumo grosseiro, não é? Dessa lista, relembro os nomes de Abigar Renault, Oscar Mendes, Wilton Cardoso, Hilton Rocha, Aires da Mata Machado, Edgar de Godoy da Mata Machado, Francisco Magalhães Gomes, Ângelo Machado, né? Todos estes já nos deixaram. Faço referência agora aos professores que atualmente integram os nossos quadros sociais, como mais uma prova do apreço da Academia Mineira de Letras pelo campo da educação, pelo ensino e pela educação. Estão nos nossos quadros hoje professores como Caio César Bosque, Amilcar Martins Filho, José Henrique Santos, que lançou agora um livro maravilhoso, Paraíso Perdido, Jacinto Lins Brandão, aqui já mencionado, Vandermelo Miranda, Bonifácio Andrada, Patrus Ananias, José Carlos Brande Aleixo, José Geraldo Vidigal de Carvalho, Maria José de Queiroz e Fábio Lucas. Então, eu queria mencionar estes professores como prova do nosso absoluto e integral apreço pela educação, algo que no Brasil precisa ser cada vez mais prestigiado. E agora eu me permito falar um pouquinho da atuação da minha no campo editorial. Afinal, hoje é o dia do lançamento do número 79 da nossa revista, a revista fundada em 1922 pelo acadêmico Mário de Lima, quando esteve na presidência da Casa de Alfonso de Guimarães. Poeta parnasiano, irmão de Augusto de Lima, nosso presidente de honra, a revista da Academia Mineira de Letras prosseguiu ao longo do tempo. Venceu 11 décadas, sempre publicando poemas, ensaios, crônicas, né? E chegando agora ao seu número 79. E aqui, como jornalista, eu anuncio as próximas publicações, os próximos números, né? Com muita alegria. No número 80, por exemplo, que sairá em 2021, nós vamos publicar um dossiê especial sobre mais de 30 mulheres que se dedicaram à literatura em Minas Gerais. Eu já adianto isso ao público que nos acompanha agora. Esta é apenas uma forma de manifestar o apreço da academia por todos aqueles atores do processo literário em Minas Gerais. Então, esse dossiê conterá artigos escritos pelos ensaístas mineiros sobre Maria Lúcia Alvim, Ana Maria Gonçalves, Helena Morley, Bárbara Eleodora, Cidinha da Silva, Conceição Evaristo, Laís Corrêa de Araújo,
Lúcia Machado de Almeida, Janete Claire, quem está escrevendo o artigo sobre Janete Claire é sua filha, a meu convite, a poeta Denise Emer Dias Gomes. Também haverá artigos sobre Maura Lopes Cansado, Raquel Jardim, Maria Esther Maciel, Maria Julieta Drummond de Andrade, enfim, Beatriz Brandão, além de ensaios dedicados às 7 mulheres que, ao longo de 111 anos, ocuparam assentos na nossa instituição. Eu quero aqui dizer publicamente que este número é um número ainda muito aquém da força expressiva da mulher de Minas Gerais no campo da literatura, né? Eu queria, se dependesse apenas de uma vontade individual, que esse número de mulheres fosse muito mais expressivo, né? Não fosse de 7, fosse de 70, fosse de 170, né? Mas eu quero aqui registrar os nomes de Henriqueta Lisboa, a primeira mulher eleita para a Academia em 63, 14 anos antes que Raquel de Queiroz se elegesse para a Academia Brasileira de Letras, em 77. Alaide Lisboa, sua irmã, Maria José de Queiroz, a grande ensaísta, professora, enfim, Lacir Schettino, e as 4 que hoje residem em Belo Horizonte e que estão conosco, as 3, Carmen Schneider Guimarães, Ieda Prates Bernes e Elizabeth Renault. Né? A revista de número 80, portanto, fará esse necessário e sempre bem-vindo dossiê sobre essas mulheres que fazem a literatura de Minas Gerais. E a revista de número 81 conterá, já está sendo providenciada, conterá um dossiê importante, expressivo, volumoso, sobre as literaturas africanas em língua portuguesa, num gesto da Academia em direção ao chamado campo da lusofonia. Então, sob coordenação minha e da professora Nazaré Soares Fonseca, teremos aqui esse dossiê integrado por mais de 30 ensaios sobre as literaturas africanas em língua portuguesa. Afinal, é uma das nossas missões promover a língua portuguesa, seja a língua portuguesa falada no nosso país, seja aquela falada nos outros países que compõem essa comunidade de falantes. E a revista da Academia, se até hoje existe em papel, e eu gosto muito que ela continue existindo em papel, ela também agora está sendo digitalizada, né? A sua coleção está sendo digitalizada para que o seu acesso possa ser cada vez mais amplo, gratuito e facilitado. Mas eu defendo ainda, e falando uma última palavra sobre a revista da Academia, eu defendo ainda o objeto livro em papel, né? Eu quero que, ao lado do livro digital, continue a existir o livro em papel como objeto palpável, né? Por quê? Porque eu acho muito importante que este símbolo da civilização humana continue a ser visto pelas cidades, pelos espaços rurais, enfim, pelos espaços pelos quais nós nos deslocamos, como um testemunho da civilização, do que a nossa espécie foi capaz de levantar no campo da cultura. O livro é este símbolo, esta metáfora do legado cultural que as gerações que nos precederam foram capazes de construir e de levantar. E por uma razão também muito importante, né, para que o hábito da leitura seja cada vez mais disseminado em todos os espaços que o ser humano for capaz de habitar. E a circulação do objeto livro, físico e palpável, por esses espaços é fundamental, né? Então, nós queremos que a revista da Academia Mineira de Letras continue também a ser editada em papel, nem que seja para dar esse testemunho. Eu quero ir finalizando aqui, eu já falei por 26 minutos, eu quero ir finalizando aqui a minha participação, né, fazendo uma breve referência ao modelo que a Academia segue, né, o chamado modelo francês. A nossa casa acolhe, sim, os prosadores e os poetas, aqueles que se dedicam à produção literária estrito sensu, digamos assim, né, mal falando, né, mas nós também acolhemos ali as mulheres e os homens interessados no campo da cultura, sejam eles filósofos, artistas, cientistas, médicos, homens e mulheres de Estado, né, de que são exemplos Milton Campos, Oscar Dias Correia, Edgar da Mata Machado, Pedro Aleixo, Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, né? Porque esta comunhão de espíritos é muito importante para o avanço da nossa civilização e, sobretudo,
para simbolizar o apreço que temos pelo diálogo entre diferentes. E é assim que eu vou encerrando a minha participação nos meus 3 minutos finais, né? A academia é a casa de convivência fraterna, suave, elegante, entre opostos. Nós temos lá amigos, confrades, acadêmicos que, enfim, são adeptos das mais diversas ideologias, crenças, enfim, têm trajetórias diferentes, estilos diferentes, preferências e gostos estéticos variados, e esta é a riqueza da Academia Mineira de Letras, né? A convivência entre opostos, entre divergentes, entre contrários, é isto que dá vida e dá sentido a uma confraria em que se preza a inteligência. E a inteligência humana só é refinada quando ela lida com seus opostos, com seus contrários, né? Nós não queremos uma casa de um consenso fácil e pouco sofisticado. Nós queremos uma casa do debate, sempre sofisticado, que preze pela pluralidade, pela diversidade, porque assim é Minas Gerais, como já muito bem falou antes de mim a professora Eneida Maria de Souza. Minas é plural, Minas são muitas, Minas não é uma voz só. Minas é uma polifonia de vozes. E a Academia Mineira de Letras, sempre que está ao seu alcance fazê-lo, promove este encontro de vozes, seja na sua programação cultural, seja nas páginas da sua revista, seja quando elege este ou aquele intelectual para integrar os seus quadros. Eu quero, assim, finalizar a minha participação no meu tempo, né, o tempo regulamentar de 30 minutos, agradecendo mais uma vez a esta Assembleia pela liderança das celebrações em Minas Gerais dos nossos 300 anos, né? Que venham os próximos 300 anos. Muito obrigado a todos. Bom, agradecemos aí a brilhante exposição do doutor Rogério Faria Tavares e passamos a palavra ao professor do Departamento de História da Fafiche, UFMG, e diretor do Centro de Estudos Mineiros daquela instituição, José Nilton Coelho Menezes, que abordará o tema Minas e sua cozinha mais que tricentenária, vasculhar o quintal e desejar o que ele não tem. Bom dia a todos. Eu gostaria também de iniciar saudando o deputado Cristiano Silveira e, na sua pessoa, o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Gostaria também de fazer um agradecimento duplo à Assembleia, né? Primeiro, por ter me convidado a organizar o livro, Nossa Comida Tem História. É um trabalho que foi muito prazeroso e auxiliado, né, por uma equipe maravilhosa de trabalho, que é a equipe da Assembleia Legislativa. E também agradecer pelo convite de participar desse webinário, Tradição e Modernidade, as reinvenções criativas da arte em Minas Gerais, em companhias tão ilustres e bacanas da professora Eneida Maria de Souza e do Rogério Faria de Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras. Eu gostaria de expor a imagem, a técnica que pode me ajudar. Essa imagem é uma imagem de Thomas Zender, desenhada e aquarelada pelo desenhista viajante por volta de 1817, e apresenta-nos a perspectiva de ver os quintais das casas em um primeiro plano, na então renovada cidade de Mariana. Mostra aquilo que Auguste de Saint-Hilaire narrou como, cito, jardins sem ordem e sem simetria, onde vêem-se laranjeiras, bananeiras, pessegueiros, jabuticabeiras, algumas figueiras e alguns marmeleiros. Cultivam-se também couves, alfaces, chicória, batata, algumas ervas medicinais e flores. Fecho aspas. E continua Saint-Hilaire em outra descrição dos quintais. Cito, tal é o sistema adotado na província de Minas Gerais, nos jardins a que são dados maiores cuidados. Fecho aspas. Os jardins de Saint-Hilaire, traduzidos pelos textos publicados entre nós como jardins, se referem, obviamente, aos quintais, são esses quintais domésticos que ele admira tanto. Um quintal
é uma pequena quinta, de onde saíam para as cozinhas uma gama de produtos para construir o gosto dos mineiros. Pode retirar, por favor, a imagem. O cozinhar é o primeiro sinal de uma cultura. Na cozinha, agruras e carências se transformam em fórmulas salvadoras de sobrevivência, em sinais de vida. A cozinha é sempre lugar de positividade e denota a capacidade humana de transformar o mundo natural em práticas de sobreviver e de ter prazer. É esse o espaço onde o ser humano mostra conhecer o seu território, de sua observação do mundo e da paisagem, de sua experimentação, encontra o que pode ser transformado em alimento. Por isso é que a cozinha e a mesa narram o mundo, como bem nos diz o historiador italiano Massimo Montanari. Para ele, a comida e a bebida de um povo são formas de expressão que permitem a leitura de pertenças, identidades, relações. A comida é, portanto, linguagem, com seus vocábulos, os ingredientes, sua gramática, as receitas, sua sintaxe, os cardápios, e sua retórica, a sociabilidade ao comer. Comemoramos os 300 anos da capitania de Minas Gerais. É justo decifrar a linguagem da comida mineira, e esse livro que eu organizei, esse livro Memória, Nossa Comida Tem História, que a gente lança nesse ato, se justifica para a memorização conjunta. Ela é rica e complexa, o suficiente para necessitar de uma enciclopédia que a evidencie minimamente. A comemoração, então, a festeja em textos e imagens e algumas poucas receitas, porque sua complexa gramática exigiria muito papel. Minas Gerais é, na verdade, mais temporalidade do que esses 300 anos do marco da capitania. É uma Minas de São Paulo e Minas do Ouro, uma Gerais do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas do Ouro, e é, antes disso, muitos territórios de ameríndios que a cultivaram e tiraram dela sua comida. Minas é o interior paradoxal de sertão fechado e de sertão fronteira. Não há limites nessa conquista. Há permeabilidades e cosmopolitismos. Há um apego à domesticidade do quintal domiciliar e às suas relações de vizinhança, abertas a todas as trocas possíveis. Uma construção de um gosto reprimido pela tentativa de isolamento em si e pelo rompimento de linhas demarcatórias em direções aos quintos cantos do seu entorno. Sua comida é essa construção de muitas etnias indígenas, muitos Portugais e muitas Áfricas. E ainda o encontro de gentes de todas as regiões da América Portuguesa que fizeram dela a encruzilhada de seus percursos. Como disse Guimarães Rosa, Minas é muitas, mas antecipou essa frase com a outra singular. Seu orbe é uma síntese, uma encruzilhada. Fecham aspas. Eu colocaria no plural as encruzilhadas formadoras de nossa cultura alimentar, de nossas práticas de cozinha. Em 1966, estimulado pela afirmativa em texto de Alceu de Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, dizendo da sobriedade do mineiro que, segundo ele, come pouco e come da comida mais simples possível, fecham aspas, Eduardo Frieiro, cuja coleção também está na Academia Mineira de Letras, diz da dificuldade de saber quem é o mineiro ou quem são os mineiros. Concorda, no entanto, que se entendermos uma generalidade do que é ser mineiro, ele é sóbrio ao comer. Nos adianta o sagaz Frieiro, que comparações de qualidade de comida ou de saber comer consideram as classes mais favorecidas, segundo ele. Pois em qualquer lugar do mundo, abram aspas, nas palavras de Frieiro, as camadas populares
comem pessimamente. Fecham aspas. O mundo continua discutindo a comida, louvando-a, caracterizando-a regionalmente, esquecido de que há fome em parcelas consideráveis dos que o habitam. Aqui queremos ter a consciência de que comemorar a história de nossa comida nos habilita a criticar a desigualdade no seu consumo. Começamos o conjunto de leves textos do livro com homenagem a Eduardo Frieiro. No texto Lenda pra Lá, História pra Cá, Eduardo Frieiro e a Cozinha dos Mineiros, a narradora Juliana de Souza Duarte faz uma bela homenagem. Essa homenagem é devida a esse autodidata culto, pensador instigante de uma cultura em construção. Oliveira Viana, em 1923, já ensaiava uma tipologia daquilo que ele chama cultura mineira, que, segundo ele, é uma cultura que, abram aspas, reúne-se em torno da mesa familiar, fecham aspas. Ele diagnostica uma formação cortês e hospitaleira do ser mineiro, marcada pela herança do norte português, associada a uma ruralidade específica, a darem o tom à sociedade de Minas. O autor parece influenciado pela leitura da narrativa de Auguste de Saint-Hilaire, como mais tarde também Frieiro está influenciado por essa narrativa. Saint-Hilaire observou uma, segundo ele, polidez simples e afetuosa na hospitalidade mineira. É difícil e instigante a busca de compreensão dos essencialismos de nossa cultura alimentar. Por outro lado, eles vão se desvelando a quem tenta lê-los como construção de várias temporalidades, transmitidas em longevidade, a caracterizar uma cozinha que caminha em consonância com a modernidade das Minas. A mesa familiar e o fogão a lenha são elementos constitutivos de uma cozinha acolhedora, e no nosso livro, Edson Pujatti nos escreve o fogão a lenha e o ambiente caseiro de fazer comida, em que nos apresenta essa longa e enraizada formação, apegada à origem, mas com um olhar para o futuro. Mulheres se impõem na historicidade de nossas práticas alimentares. Índias, africanas, portuguesas, sertanejas. Se de início escondidas na domesticidade dos quintais e das cozinhas, tornam-se aparentes nas formas de transformação, no aprendizado e no saber fazer. Este vai se mostrando rico e diverso e impõe formas específicas de cozer e de pôr à mesa. Formas urbanas e cosmopolitas, na simplicidade de mostrarem-se. No Nossa Comida Tem História, Simvaldo Espírito Santo Neto exalta receitas do feminino em Saco Vazio Não Para em Pé. Ele nos fala das relações de mães, avós e tias, na transmissão dos virtuosismos sempre renovados. Nossa mesa também é do açúcar. Com ele, mineiras e mineiros brincaram e brincam com suas heranças. Brincadeira com sobriedade e parcimônia, com açúcar na medida. Nossa doçaria transita entre os vários reinos que nos colonizaram, misturando-os em receitas de criatividade, respeitando-as e as renomeando, dilatando em gosto por frutas doadas por nossos quintais. Saint-Hilaire também ressaltou em sua narrativa o gosto dos mineiros pelos doces de frutas e o seu exagero em açucará-los. Já Sérgio Buarque de Holanda narrou a característica frutífera variegada dos doces de Minas. Amanda Geraldes, no nosso livro, em O Doce é Festa, sobre o açúcar e o celebrar, nos confeita com doces e pudins e vai na origem da domesticação da cana e de seu ouro branco, celebrando saberes em festas açucaradas. E de festas e de festivais, inclusive os de gastronomia, Minas se farta e se reconhece. Mantém o ouro branco não mais em excessos, para que ele não seja a morte branca.
Desde o século XVIII, vozes se levantam contra o açúcar por duas razões básicas. Pela famigerada escravização de humanos em sua fatura e produção e pelo exagero em seu consumo. Com queijos artesanais de leite cru, tantos quantos são suas diversas regiões, Minas Gerais traduziu saberes lusos em mineiridade e vai esnobando sabores de queijos por todo o mundo. Conquistando as derivadas do rei milho e da rainha mandioca, utilizou da arte inventiva para substituir o pão branco. Nomeou sua quitanda mais comum de pão, mesmo ela não sendo pão. Nosso pão de queijo tem a força simbólica e identitária do pão. Tão logo, no entanto, acessou facilmente o trigo, mineiras e mineiros fizeram dele um poderoso senhor de formas e de fornos. Misturou tudo, construiu gostos alimentares. Carolina Figueira, no texto que escreveu para o livro, nos faz refletir sobre essa construção do gosto. A comida mineira sabe a quê? Ela nos indaga. Saber e sabor são palavras gêmeas, nos demonstra. Esses vocábulos da linguagem comida transmitem engenhosidade e prazer. Prazer nada comedido. Duas coisas que o mineiro vai nomeando. A sobriedade no comer é negada na construção negada na construção diversa dos gostos. Para compreender a comida, são necessários os 5 ou 6 ou mais sentidos. Como quer Michel Serres, abram aspas, a sensação inaugura a inteligência. O homem saboreia, quem come é o bicho. O sabor leva à narrativa, à sua compreensão, ao seu desvelamento. O gosto pede o olfato, a visão, a audição, o tato, mas pede mais que nossos aparatos biológicos. Pede emoções. A imediatez dos sentidos, entretanto, é apenas parte da linguagem dos sabores. As narrativas querem compreender para além deles. Sabrina Cedramaier contribui com o livro e nos brinda com 2 apontamentos sobre a cozinha mineira contemporânea. Ela aponta redes de fatores múltiplos a marcar o nosso tempo na atual cozinha de Minas. Caracteriza a multitemporalidade das novidades, bem como as radicalizações na busca do antigo e do que transita entre esses tempos. O tempo e a identidade são construções a mostrar, sobretudo, mudanças. Tradições e mudanças são, enfim, o que eu tento perceber em vasculhar o quintal e desejar o que ele não tem. Busco nesse texto refletir sobre uma construção complexa, rica e fascinante da comida mineira. Sei que consigo aprender apenas algo dela, não é tudo. E talvez seja até pouco. Ela é mais do que do que alcança, né, o meu esforço de cognição. Ela edifica-se sobre heranças, quer incorporar-se de novidades e reverenciar a raiz. Ela não nega nenhuma outra comida para se construir. Ao contrário, plena de misturas, exalta em ingredientes e práticas inteligências de muitas culturas. Quis aí apresentar, em síntese, o nosso livro que lançamos agora. Queria dizer que o eixo do livro é uma afirmação categórica que faço de que a comida mineira não é invenção da fome. É construção de fatores múltiplos e é marcada pelas possibilidades das diversidades de gentes, de práticas e de ingredientes, e também não se restringe a uma civilização do milho ou da mata. É isso e muito mais. Há explicações paradoxais acerca da construção da nossa comida. E há controvérsias que são interessantes de serem pensadas. Centradas muitas vezes na premissa da fome, algumas interpretações são contrapostas a dados documentais e a estudos históricos que não evidenciam crises de carência, mas, ao contrário,
testemunham um crescimento popular, diversificação de uma economia pujante de abastecimento interno e multiplicidade de práticas alimentares. Tais explicações, com base na carência, a meu ver, devem ser revistas à luz da pesquisa histórica. Eu busco, na premissa das diversidades de ingredientes, de práticas alimentares e de encontros culturais, a possibilidade de pensar a comida mineira na perspectiva da riqueza estrutural que lhe dá conformação de linguagem identitária e de gosto tradicional. No tempo, o gosto, a identidade se transmitem e se constroem, repletas de novidades e de contemporaneidades, como convém a toda tradição. Há no Brasil uma vertente interpretativa e ensaística que tenta compreender as comidas regionais com pesquisa, acervo documental muito restrito e autores e fronteiras muito marcadas. Confundem a identidade como delimitadora, como rótulo essencial e não como uma construção histórica. Esses estudos também centram-se na tríade de culturas portuguesa, africana e ameríndia e, de forma simplista, veem unicidade nelas e poucos diálogos e encontros no percurso da construção de sua história. Atualmente, em frágil exemplo, temos um ensaísmo regionalista partindo da premissa da não existência de fronteiras, que é uma premissa, a meu ver, correta, mas negando a pluralidade e conformando uma monstruosa unidade máter das culturas alimentares sui generis e locais. Há um tempo tínhamos o ensaísmo nacionalista, preocupado em formatar regionalidades, compreensível e até reverenciado por nós. Há tempo, há ensaios que buscam negar uma região para evidenciar outra, principalmente negar a comida mineira para evidenciar uma comida dita caipira, que é comum a uma regionalidade muito maior. Ambos os tipos de regionalismos, né, e de ensaios regionalistas partem de perspectivas exaltadoras concorrentes, como se as regiões fossem estanques. As fronteiras são lugares de encontro, diálogos e fusões. Elas não limitam e nem dão unidades. Elas permitem as trocas e as transições. A história de Minas é a história de uma fronteira do espaço colonial português na América. Fronteira em dinâmica expansão e de encontros no território do sertão aberto, encruzilhadas de universos múltiplos, é preciso aderir-se à compreensão da história e reconhecer a necessidade de muita pesquisa a fontes documentais regionais e locais para ensaiar compreensões mais plausíveis e aderentes à realidade histórica. A história nos permite uma captura de temporalidades, de forma a ter uma compreensão parcial das realidades passadas, mas nos evidencia possibilidades compreensivas bastante promissoras. A despeito do intercâmbio, das fusões e diálogo, das verdadeiras misturas de costumes e práticas, podemos reconhecer uma comida paraense, a comida baiana, capixaba, fluminense, gaúcha, paulista e mineiro. Esse é o paradoxo que importa. A diversidade e as misturas não impossibilitam a percepção de unidades multifacetadas. Eu parto de algumas. A primeira delas é a máxima do historiador francês Daniel Roche, para quem a realidade cotidiana da alimentação é muito mais complexa e diversa do que as fontes históricas nos permitem ver. Por mais dados que retiramos das fontes, das fontes documentais, elas não são a realidade cotidiana do comer, mas parte pontual dessa vivência, a exigir de nós sensibilidade e criatividade para tornar seu objeto de estudos minimamente cognoscível.
Entenda, em um segundo ponto, que a comida é um elemento material da cultura. E nessa condição de artefato, deve ser lida como inteligência do homem, em nível equitativo ao da construção do pensamento, dos valores simbólicos e da linguagem. A comida, complexa e rica, repleta de escolhas racionais. Tais opções me levam à terceira premissa, de que essas escolhas são feitas na ambiência doméstica da cozinha e do quintal, da presença do fogo, que é um elemento vital de cocção e de experiências. Jean-Pierre Vernant já nos dizia que, abram aspas, ao cozinhar o alimento, esse fogo secundário, derivado, artificial, distingue os homens dos bichos e os instala na vida civilizada. Fecham aspas. Mas o fogo ainda simboliza liberdade e possibilidades de escolhas do que cozer e de como fazê-lo. As culturas africanas que nos formaram, no geral, valorizavam o fogo como esse direito da livre escolha. O ter seu fogão ou ter sua fornalha era ser livre. Nossos domicílios foram nomeados de fogos. Cada fogão, cada fornalha, cada cozinha, cada lar, cada lareira, um domicílio. A cozinha é um lugar, ou seja, é um espaço de relações humanas com a presença luxuosa do fogo. Essa quarta premissa incorpora todas as outras e acrescenta a elas as presenças de gentes da casa que a família tem como suporte de mantença e como possibilidade de opções. Vivências que dominam o território do fazer comida, do transformar o produto do quintal em alimento, do buscar a complementação necessária para a construção do gosto. A comida mineira é o vasculhar dos quintais, aproveitar tudo que eles têm e desejar o que eles não têm. É a sociabilidade de vizinhança e construir o gosto. É a busca no mercado do produto que vem de longe e transita por transportes difíceis ou facilitados pelas redes de circulação que vão se aprimorando na história. Se o produto do quintal é essencial e diversos, outros se têm à mão com o desejo e com a busca. O querer comer é parte constitutiva do fazer comida. As escolhas alimentares, então, se forjam com diversidade. Produtos simples são transformados em muitas receitas. O milho, a mandioca, o feijão e o arroz se multiplicam em 1000 formas de beneficiá-los e de misturá-los. Pratos simples e variados, conjugados por saberes que o cotidiano indica e a ciência comprova. As carnes dos animais criados no quintal domicílio, as aves e os porcos, ou no pasto mais distante, o boi principalmente, guisam-se em refogados, ensopados ou picadinhos, sozinhas ou acompanhadas. As matas fornecem caças, tubérculos, ervas, raízes e mel. Tudo se incorpora para driblar uma hipotética carência. E tudo é moído na máquina do tempo. O gosto é vivência e é tempo, mais que instinto de sobrevivência ou que capacidade sensorial das papilas gustativas de nossas línguas. O tempo e suas fusões, a conjugar a natureza, a physis e as escolhas historicamente constituídas. Na prática, conservamos os ingredientes e valorizamos a maturação em suas diversas formas e valorizamos também os doces para manter no tempo o que não temos o tempo inteiro. A tradição media tudo como um liame de teia, uma rede agrupada nos seus nós e estendida nos fios soltos. É uma tessitura de permanências tranquilizadoras, mas também de mudanças inquietantes. A cozinha é o experimentar com segurança e com coragem.
É a conciliação entre o aprendizado com o mestre e a ousadia do aprendiz. A tradição é transmissão. Assenta-se no passado, atende o presente e despreocupa-se com o futuro. Dá uma reviravolta na carência e aproveita a fartura. O que não se tem e não se consegue fácil é deixado para outro tempo e apega-se ao que se tem à mão, mantendo o desejo do que está inacessível. Esse desejo acende o gosto. Algumas interpretações da comida mineira fundamentam-se na carência e a tomam como uma invenção da fome. Mas o homem está sempre mais atento à obviedade cotidiana que torna a vida agradável, como diz Paulo Rossi ao pensar a história da alimentação. A fome prevalente existe sempre, infelizmente. No caso da história de Minas Gerais, no entanto, ela não é endêmica e muito menos epidêmica. Ela não é a marca original da sua comida, de seus pratos e de seu gosto. Ao contrário, é a diversidade de produtos, a complexidade dos diálogos e dos encontros de cultura, os fatores que são condicionantes de uma comida variada, rica e motivadora de orgulhos. Não é o marketing governamental, como interpretam alguns estudos, isso é muito recente no tempo, nem são as festividades, festivais e comemorações, como argumentam outros estudos. Esses estudos invertem os fatores. Marketing turístico, festivais, existem porque têm aderência ao real, porque motivam o orgulho do mineiro e o mineiro sabe que atraem o outro. O livro Cozinheiro Nacional, só para tomar um exemplo, chamado Cozinheiro Nacional, coleção das melhores receitas das cozinhas brasileiras e europeias, é um livro anônimo, não se sabe ao certo seu autor, editado pela primeira vez também, não se sabe ao certo o ano, mas na década de 1870, ele nomeia, apenas no tópico o porco, que eu tomei como exemplo, 8 receitas de a mineira ou mineiro, como leitão assado e recheado à mineira, como porco refogado com quiabos à mineira, suã ensopada com couves picadas ou mastruço à mineira, por aí vai. É um reconhecimento, portanto, mais que secular, o que desmente a ideia de uma construção recente da ideia de comida mineira. Construímos gostos e os preservamos. Gostamos de nossa comida e a transmitimos na acepção real do que é tradição. E nós queremos mais. Queremos o reconhecimento da capacidade de ter nossa comida como um valor, um bem de patrimônio, um patrimônio que construímos. Os alimentos compõem a inteligência humana. A tradição mantém e muda, radicaliza e inventa. Na alimentação, ela concilia a caça com a cria, a coleta com o cultivo, o nomadismo com o sedentarismo, o selvagem com o doméstico, o rural com o urbano. A máquina do tempo, como eu disse há pouco, mistura tudo. Harmoniza a natureza com a cultura e controla também o espaço para que haja disponibilidade de ingredientes e invenções de cozinhas. Tempo e espaço são governados pela inteligência do homem que salga, desidrata, defuma, adoça, congela, matura, enfim, domina-os com práticas e saberes. Em Minas, as secas e as águas, o frio e o calor, os tempos religiosos e os de convivência laica, os preceitos de hospitalidade e de doação, os ambientes de sala e de cozinha, todos distinguem ações em suas formas e em múltiplas possibilidades. Sempre a comida está associada às escolhas feitas e coligadas a dizeres e a vontades. Nosso gosto alimentar e nossa comida não são apenas para se mostrarem, são para constituírem pertencimentos. É possível aprendê-los em compreensões. Suas aderências ao nosso viver evidenciam de forma clara o que comemos e o que somos.
Recentemente, nossa capital, uma urbe que mistura todas as Minas, foi reconhecida como cidade criativa da gastronomia. Apenas mais uma evidência do quanto as práticas e os costumes alimentares traduzem o prazer do mineiro por sua mesa, a identificação com a sua comida. Tratada como algo vivo, transformada a cada tempo em sobriedade tagarela, com todas as suas temporalidades, nossa cozinha convida nosso quintal, nosso fogo e nossa criatividade, e todos juntos põem a mesa com requintes de simplicidade, cortesia, polidez e história. Muito obrigado. Agradecendo aí a exposição brilhante do professor José Nilton Coelho Menezes, passamos a palavra ao deputado Cristiano Silveira, segundo vice-presidente da Assembleia de Minas, neste ato representando o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, para proceder ao encerramento desse evento. Cumprimentar e agradecer a professora Eneida, professor José Nilton, nosso presidente da Academia Mineira de Letras, doutor Rogério, pelas brilhantes exposições. Conseguimos cumprir nessa programação dos 300 anos de Minas Gerais mais uma importante etapa, fazendo um bom debate sobre a nossa cultura, a nossa literatura, as nossas artes e também a nossa comida, né? E registramos também o lançamento da revista comemorativa da Academia Mineira de Letras e o lançamento também do livro Nossa Comida Tem História. A professora Eneida e aos demais, fica aqui os nossos cumprimentos, o nosso abraço de toda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Damos, então, por encerrado a nossa atividade de hoje.